Olá a todos, meu nome é Carolina Moraes e eu sou fonoaudióloga da Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador, CPST, vinculada à Pró-Reitoria de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou falar um pouco sobre os possíveis efeitos do uso da máscara facial na saúde vocal durante a pandemia de Covid-19. A máscara facial é indispensável para a proteção contra a Covid-19, mas pode acabar prejudicando a inteligibilidade da fala e a projeção vocal. Na minha experiência clínica, observo relatos de dificuldades de comunicação e cansaço ao falar durante o uso da máscara. Quem já tentou falar com alguém de máscara sabe que ela pode abafar a fala e impossibilitar a leitura labial, podendo prejudicar a comunicação. Seguem algumas orientações para minimizar o impacto do uso da máscara facial sobre a sua saúde vocal. Primeiro, intensifique a hidratação para diminuir o ressecamento gerado pela resistência ao respirar. Articule bem as palavras, diminuindo a velocidade de fala, melhorando a coordenação da respiração com a fala e, com isso, favorecendo a compreensão da mensagem. Uma estratégia é utilizar pausas. Recorra ao microfone portátil, caso tenha necessidade de utilizar a voz por longo período, pois o aumento involuntário da voz poderá gerar cansaço ao falar, pigarros, rouquidão. Utilize a máscara com visor transparente na comunicação com deficientes auditivos, pois podem precisar fazer leitura labial. Os ouvintes também realizam leitura labial. Pense no tipo de máscara que vai ser usada, especialmente quando for fazer uso da voz profissional, pois a máscara deve se adaptar ao rosto do usuário e as características do tecido podem tornar o som da voz ainda mais abafada e, consequentemente, diminuindo a inteligibilidade. Já se sabe que a máscara do tipo N95 pode atenuar mais decibéis que uma máscara de pano. Utilize o gestual como apoio para favorecer a compreensão das pessoas, melhorando a sua capacidade comunicativa. Evite falar competindo com ruídos de fundo, pois o esforço vocal poderá ser ainda maior. Você sabe cuidar da sua voz? Esteja sempre alerta aos sinais e sintomas de alterações vocais como desconforto ao falar, fadiga vocal, aperto na garganta, falhas na sonorização, variação de tom, pigarros constantes e rouquidão. Caso apresente alterações vocais que perdurem por mais de 15 dias, busque um fonoaudiólogo e um médico otorrinolaringologista. Espero que este vídeo seja útil para você. Compartilhe com seus colegas estas orientações. Sejamos multiplicadores de informações que ajudem em nosso bem-estar. Até nosso próximo vídeo informativo. Obrigada! Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui começando essa mesa 1 de mais um Sentai. Hoje a gente vai ter como temática TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, e nós vamos apresentar alguns trabalhos, vamos ter a apresentação de pessoas tanto da UFRJ como externas, da UNEB, né, da Universidade do Estado da Bahia, e da USP, né, da Universidade de São Paulo. Então, hoje quem vai apresentar é a Gislaine, da Universidade do Estado da Bahia. Bom dia, Gislaine. O João Henrique, da Universidade de São Paulo.
Bom dia, João. O José Antônio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui da UFRJ. Bom dia, José. Bom dia, pessoal, tudo bom? A Juliana, também da UFRJ, aqui. Bom dia, Juliana. E a Patrícia, também aqui da UFRJ. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Como eu falei, a temática desse dia é tecnologia da informação e comunicação, né? Teremos vários trabalhos sobre essa pauta. E vamos começar a apresentação com a Gislaine, né, da Universidade do Estado da Bahia, o tema do trabalho dela é trabalho remoto e adaptação das rotinas do setor financeiro na universidade pública em período de pandemia do Covid-19. Ok? Pode ir aí, Gislaine. Bom dia, eu me chamo Gislaine, né, como o mediador já apresentou, né, eu agradeço, né, a todos, né, por estar participando do primeiro Sentai, para mim, né, o meu primeiro, né, vou falar um pouco, né, da instituição da qual eu trabalho, a Universidade do Estado da Bahia, trabalho já há 18 anos, né, atualmente eu estou como coordenadora do setor financeiro há 3 anos, né, venho agradecer a todos pela participação, e aí eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, né, vou apresentar aqui o slide para todos. Pronto, como vocês viram, né, o tema do trabalho é trabalho remoto, né, e a adaptação das rotinas do setor financeiro na universidade pública em um período de pandemia do Covid-19, né, como eu disse, eu trabalho na instituição da UNEB. Vou passar uma breve visão um pouco que é a universidade, né, a qual eu trabalho. A UNEB, né, ela, como você pode observar, né, o mapa do Estado da Bahia, ela foi fundada em 83 pelo governo do Estado da Bahia, vinculado com a SEC, Secretaria de Educação. Ela possui 29 departamentos, instituída em 24 campos. E no campus 1, onde eu sou lotada, é o Salvador, lá tem 4 departamentos. Vou falar um pouco, né, uma visão um pouco do departamento ao qual sou lotada, o Departamento de Ciências Exatas da Terra. Ele se originou antigamente no CETEBA, em 98, e aí, por um decreto do governo, ele deu origem ao Departamento de Ciências Exatas da Terra. E no campus 1, todos os departamentos, os 4 departamentos que tem lá, que é o Departamento de Ciências Exatas da Terra, o qual sou lotada, tem o Departamento de Ciências da Vida, Ciências Humanas e Educação. Falar um pouco, né, do nosso cenário atual, né, o qual estamos vivenciando, né, uma pandemia, né. Então, diante desse cenário, né, a universidade e diversos setores da administração financeira, né, tiveram que se adaptar a esse trabalho remoto. Em vista de ser uma universidade multicamp, né, o benefício do trabalho remoto, ele foi essencial para agilizar os trabalhos no sistema de processos e pagamentos e compra do Estado. Então, como nós trabalhamos com vários tipos de sistemas, né, que não são disponibilizados antigamente para a gente trabalhar em casa, então a gente vai ver alguns passos, alguns sistemas desses que foram disponibilizados em função do trabalho remoto. Vou falar um pouco, né, sobre o SEI, né? O que é o SEI? Né, o SEI, ele é um sistema eletrônico, que é um sistema de gestão de processos, né, de documentos eletrônicos desenvolvido pelo Tribunal Regional, que ele foi disponibilizado, né, para alguns órgãos públicos, e esse SEI, ele veio, né, com um grande potencial, né, de redução de gastos públicos. E além disso, desse redução de gasto, né, a delonga que demorava os processos, né, o processo de papel, ele levava meses para ser concluído, enquanto o processo no SEI Bahia eletrônico, ele tem uma agilidade muito maior. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, envia rapidamente, outras pessoas recebem com muita facilidade, dando parecer de forma bem ágil.
vou falar um pouquinho sobre o decretos e normativas e resoluções que nos possibilitou o trabalho remoto aqui no estado da Bahia, né? Que é o decreto 19.528 de 20 de março. Esse decreto, ele instituiu o âmbito do Poder Executivo o trabalho remoto. Já a Instrução Normativa 014, ela orienta como procedermos, né, o poder público e executivo do Estado da Bahia sobre o enfrentamento, né, que a gente estamos vivenciando e como estarmos trabalhando nesse trabalho remoto. Já a resolução da Consul, do Conselho Superior da UNEB, ela estabelece as medidas para os servidores trabalharem, né? Então, lá foi aprovadas ações tanto acadêmicas como gestões de pessoas e procedimentos administrativos, em função do estado de calamidade pública que estamos percorrendo nesse momento. Já as plataformas, né, dos sistemas contábeis, né, essas plataformas são virtuais, né, então a gente tem muita facilidade de trabalhar em qualquer local. Então, essas plataformas, tanto o FIPLAN como o Simpas, né, o FIPLAN, né, como vocês já podem ver aí, são um sistema de planejamento contábil e financeiro, e o Simpas é o sistema de material e patrimônio do Estado. Esses dois itens não eram fornecidos, né, para um trabalho remoto, somente para a coordenação, como coordenador financeiro, tinha essa possibilidade, né, que eu tenho essa possibilidade de fazer esse trabalho remoto, mas as outras pessoas que trabalham comigo não têm, né? Então, hoje, por causa do trabalho remoto, ela foi disponibilizada. E aí, tanto o decreto como as instruções normativas, ela autorizou, né, o governo autorizou que todos os servidores poderiam trabalhar de forma remota e com seus sistemas que você já trabalha em casa. Então, também tem o FortiClean, né, que é o VPN. Esse FortiClean VPN, ele autoriza, né, ele dá um certo, a gente acessa ele, quando a gente acessa ele, automaticamente a gente tem um contato, a gente consegue, né, entrar tanto no FIPLAN como no Simpas. Então, se qualquer pessoa for instalar na sua máquina o FIPLAN ou o Simpas e não ter o contato com a universidade ou com o local que seja de origem, principalmente com o suporte de TI, vocês não conseguem acessar o FIPLAN, nem tampouco o Simpas. Então, a gente tem todo o suporte da parte de TI, do Departamento de Ciências Exatas, ao qual está nos monitorando, estão nos ajudando todo o tempo, no que for preciso. Então, eu vou falar agora sobre o uso das plataformas virtuais no trabalho remoto. Então, através da Instrução Normativa 013, e a UNEB também, com os seus departamentos, passou a usar esses aplicativos Microsoft Teams, né? A Instrução Normativa 013, ela orienta os órgãos e entidades estaduais quanto ao procedimento do trabalho remoto. Então, essa Instrução Normativa, ela dispõe de ferramentas de comunicação e colaboração, que pode ser utilizada pelos servidores que estiverem atuando no trabalho remoto. Então, o Teams, que a gente ultimamente tem usado constantemente em reuniões, onde os diretores, o reitor, ele convoca as reuniões através das videoconferências, e nós, como o setor financeiro, temos um grupo dos 24 a 29 campos, né? Cada campus tem o seu coordenador financeiro, a qual a gente fazemos, às vezes, reuniões usando o Microsoft Teams. E o VPN, né, que eu falei um pouco antes dele, né, ele foi disponibilizado pela Prodeb, sem ônus para o Estado. E aí, através desse VPN que a gente acessa, né, as plataformas tanto do sistema Simpas, que é o sistema de compras, como o FIPLAN, que é o sistema de pagamento do Estado. A gente não pode deixar de falar também do aplicativo WhatsApp, né? Ela tem sido uma ferramenta fundamental de comunicação, tanto da minha equipe de trabalho, que eu acredito não só a minha, como de todos, como diversos setores da universidade.
né? Então, ela, ao tempo que a gente manda um processo, a gente quer que a pessoa visualize em tempo recorde, a gente se comunica. Aí estou encaminhando agora para o setor de contratos. Ontem mesmo aconteceu isso. Estava com um processo para renovação de contrato, encaminhei, já avisei um colega que já estava enviando. Então, o WhatsApp hoje tem sido uma ferramenta fundamental no nosso trabalho, né, que a gente está fazendo em casa, né, o trabalho remoto. Consideração final, né, as ferramentas utilizadas, né, que eu falei, as ferramentas, né, que nós utilizamos na Universidade do Estado da Bahia são diversas, né, eu não citei todas, mas são várias, né. Então, a gente usa principalmente o setor financeiro, usa o FIPLAN, que é o sistema onde a gente faz empenhos, pagamentos, né, geração de NOB, ordem bancária. O SIMPAS, que ele é o sistema de compras, que é do Estado, que a gente faz as compras, todas as compras. E tem o SEI, né, que ele chegou com todo o potencial dele, né, de gerenciar processos, né. São os processos que a gente executa nele em tempo recorde. Então, todas essas rotinas do trabalho remoto, ele foi aderida com o passar dos meses e conseguimos dar andamento aos processos e participar de diversas reuniões com essas plataformas que o Estado forneceu para a gente, essa plataforma Altins, né? Então, se a gente quiser fazer outras reuniões, a gente pode estar usando plataformas que não são credenciadas, né, pelo Estado, mas preferencialmente a gente entra no nosso e-mail institucional da UNEB e a gente pode estar agendando as reuniões lá pelo Microsoft Teams. Então, assim, foi de grande avanço, né? O trabalho remoto ele trouxe a possibilidade para, principalmente nós, principalmente eu como mãe, né, trabalhar em casa e cuidar dos meus filhos. Então, assim, eu sei que o trabalho remoto tem algumas entraves, né? Porque, como ontem o mediador falou, né, o trabalho remoto traz custo para muitos, mas possibilita, né, eu principalmente como mãe, vivenciar o crescimento dos meus filhos. Então, o uso da tecnologia, não importa onde a pessoa esteja, ela com certeza vai ajudar todos, né, e finalizar nosso processo, principalmente dar andamento ao nosso processo do dia a dia, que a gente tem a nossa demanda. Eu agradeço todo da equipe técnica do Sintai 2020 e obrigado por estar participando. Foi meu primeiro ano, desculpe aí pelo nervoso. Obrigado, Islane, obrigado por compartilhar a experiência. Também é meu primeiro ano, então estamos todos nervosos. Então, muito obrigado, gente. Agora a gente vai ter... A gente vai ter o João Henrique agora, né, para fazer da USP, da Universidade de São Paulo, com a apresentação União Pró-Vacina, Informação e Desinformação nas Mídias Digitais. Ok? Bom dia de novo, Henrique. É com você. Bom dia, Gabriel, muito obrigado. Eu vou compartilhar minha tela também, só um minutinho. Bom dia a todos. Conforme foi apresentado, eu sou o João Henrique, sou analista de comunicação do Instituto de Estudos Avançados e hoje vou falar sobre um projeto de extensão que nós iniciamos no ano passado, que é a União Pró-Vacina. Como vocês podem ver aqui na tela, é um projeto articulado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, mas ele conta com a parceria de diversas instituições acadêmicas e também da sociedade civil organizada. Para falar um pouquinho sobre o projeto, eu gostaria antes de fazer uma breve introdução da situação da questão vacinal no nosso país. Então, vou falar brevemente da importância da vacina, o cenário e projeções que nós temos para o país, e quais eram as análises e os dados que existiam no ano passado e que ajudaram a fundamentar a importância
de um projeto que abordasse a questão dos índices vacinais no país. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, ela dá um indicativo bem claro da importância da vacinação para o mundo moderno. Então, cerca de 2 a 3 milhões de vidas são salvas todos os anos diretamente pelo impacto das vacinas, mas, infelizmente, a metade, cerca de 1,5 milhão de vidas são perdidas justamente porque os índices vacinais não são adequados em todo o mundo. Além da importância social absurda, é interessante destacar também que as vacinas trazem um impacto econômico muito importante. Então, a pesquisa da John Hopkins com países de baixa e média renda mostrou que para cada $1 que é investido em vacina, há um retorno entre 16 e 44 vezes esse investimento na saúde pública. Justamente por causa dessa importância dessa política pública, tanto social quanto econômica, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, ela indicou essa hesitação vacinal, ou seja, a recusa da população em tomar as vacinas disponíveis, como uma das 10 maiores ameaças para a saúde global. Isso antes mesmo da pandemia. Importante destacar. E quando nós olhamos os índices no Brasil, esses eram os dados que nós tínhamos quando começamos a iniciar o projeto no ano passado, fica bem claro que de 2014 e 2015 em diante, as principais vacinas, ou a maioria das vacinas, elas já estavam em um declínio. Então, a taxa vacinal vinha caindo. E para as vacinas funcionarem enquanto política pública de saúde, os índices vacinais precisam ser muito altos. Então, por exemplo, o sarampo, para ser contido, necessita que entre 92% e 93% da população estejam vacinados. Então, a queda desses índices é muito preocupante. Foi isso que possibilitou a volta do sarampo ao Brasil depois de vários anos sem termos nenhum caso. E ao estudarmos e tentarmos entender por que estava acontecendo, quais são os motivos dessas quedas vacinais, analisamos muitos materiais, tanto internacionais quanto nacionais, mas essa pesquisa da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, e da VAS chamou bastante atenção. Eles mostraram que, em uma pesquisa feita com pais e mães no Brasil inteiro, cerca de 67% acreditavam em alguma informação falsa sobre vacinas. Então, nós resolvemos trabalhar e estudar um pouco mais a fundo essa questão. E depois dessas análises de discussão com vários membros do projeto, das mais variadas áreas, que essa é uma da grande acho que, qualidade do projeto, nós temos, então, pesquisadores da área biológica, farmacêutica, da medicina, da enfermagem. Então, esse pool de recursos humanos bem variados ajuda a entender o problema complexo por várias perspectivas diferentes. É o nosso entender, e junto com o que a bibliografia no tema indica também, essas quedas vacinais têm vários motivos. Ela não é apenas uma razão, mas entre eles estão a falsa sensação de segurança. Então, o sucesso da vacina, o fato da maioria das doenças preveníveis terem sido quase erradicadas ou muito bem controladas, gerou uma sensação de não urgência nos pais. Então, eles entendem como importante, mas não vê a urgência porque essas doenças estão controladas, como ninguém mais fala, não seria então necessário correr sempre aos postos, isso acaba atrasando e dificultando a obtenção dos índices ideais de vacina. Questões práticas também, principalmente de logística, são muito citadas pelas famílias. Então, o calendário vacinal brasileiro é muito bom. O PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, ele é muito completo. Então, nós temos uma série de vacinas contra diversas doenças, mas isso também requer que os pais tenham bastante disponibilidade de levar as crianças nos postos, etc. Isso envolve, então, transporte, tempo, custo, e acaba sendo uma dificuldade também que colabora para esse cenário das quedas das vacinas. Junto com isso vem o elemento da desconfiança, do medo, do receio e de dúvidas. As pesquisas indicam também que, apesar dos pais levarem vacinar, eles ainda trazem algumas dúvidas, muitas com embasamento, que precisam ser sanadas e explicadas, e outras causadas por outros tipos de conteúdo. Por exemplo,
organizações e material antivacina que circulam livremente de modo bem ostensivo no nosso país. Infelizmente, nós não temos muitas barreiras, muito controle sobre isso. Então, eles aproveitaram essa brecha, a brecha das grandes companhias que a gente coloca aqui, as novas plataformas. Então elas trazem muitas facilidades de comunicação, de organização, etc., mas elas têm esse outro lado, elas dão voz, elas amplificam o conteúdo gerado por grupos radicais, como, por exemplo, os grupos anti-vacina. E, junto com isso, tem esse cenário maior, então, de uma falta de conhecimento, e não só uma educação ou de tentar induzir as pessoas a tomar a vacina, mas explicar o porquê. Então, nós identificamos também que a vacina sempre foi muito bem aceita no país, porque tem uma tradição, mas ainda falta essa questão de uma educação sobre a importância, sobre os procedimentos, como é feita, o que é verdade, o que não é, por que todos precisam tomar. Então, a partir desse escopo, nós resolvemos criar, então, um projeto que pudesse colaborar com a melhoria dos índices vacinais no Brasil, por meio de, principalmente, alguns elementos estratégicos. Então, nós juntamos uma equipe, recursos, fizemos um planejamento de como o projeto deveria trabalhar, e ficou definido que teríamos 3 eixos de atuação dentro do que nós temos capacidade de atender. Então, primeiro, produção de informação baseada em evidências científicas, e, principalmente, acessível aos diversos públicos, com várias linguagens. Então, a ideia era juntar os especialistas, os pesquisadores, os alunos, todo esse corpo muito rico de recursos humanos que nós temos aqui na universidade, para produzir esse conteúdo, mas já numa linguagem voltada para o público não profissional, utilizando a potencialidade, então, das plataformas que estão sendo utilizadas por esses grupos de desinformação, mas para difundir informação com base em evidência científica. E o projeto também se propôs, desde o começo, de fazer frente a essas fontes geradoras de desinformação. Então, nós entendemos como muito perigoso essa livre circulação desse conteúdo. Isso não estava nem sendo monitorado, ou muito pouco monitorado, e muito menos combatido. Então, o projeto, desde o seu início, teve também como finalidade fazer frente a esses grupos, a esses canais que estão utilizando essas plataformas para disseminar desinformação sobre vacina. E o outro eixo era conseguir viabilizar parcerias estratégicas com sociedade civil, municípios e instituições fora da área acadêmica, porque nós entendemos como esse tema é de alta complexidade e nós não conseguiríamos resolvê-lo sozinhos. Então, além desse conjunto de instituições, de grupos que nós trouxemos aqui da universidade, nós fomos atrás também de parcerias extramuro. Bom, e o que a União Pró Vacina conseguiu fazer? Ela foi oficializada em novembro do ano passado, então nós comemoramos agora 1 ano de criação do projeto. Ele é bem recente, mas nós entendemos que os resultados e os produtos realizados já são bem interessantes e cumprem um pouco daquela missão que nós estabelecemos. Então, um dos primeiros conteúdos, nós criamos um aplicativo, uma ferramenta que permite que os usuários do Facebook identifiquem-se dentro do seu círculo de amigos, algum deles está curtindo uma página que gera muito conteúdo antivacina. Qual que é a ideia? Ao ele descobrir que ele tem pessoas próximas interagindo com esse conteúdo, que ele possa conversar e explicar e indicar conteúdos baseados em informações baseadas em evidências científicas. Então, a ideia é conseguir desarticular essa rede de desinformação por meio do contato pessoal que nós já temos com as pessoas mais próximas. Nós criamos também um aplicativo que ele segue os moldes do impostômetro, que é a ideia de tentar trazer sempre números atualizados para chamar a atenção mesmo e dar um destaque devido à devida importância das vacinas. Então, esse contador, ele mostra em tempo real baseado numa média dentro daqueles números da Organização Mundial da Saúde, de quantas vidas são salvas e perdidas pelas vacinas. Então, esse aplicativo ele fica disponível no nosso site, e a ideia é trabalhar com ele para mostrar e evidenciar cada vez mais a importância das vacinas.
Junto com isso, naquela linha de produção de conteúdo, nós fizemos também artes mais complexas, então temos infográficos bem detalhados sobre todos os processos da vacina, então desde a fabricação, o que contém, quais são os ingredientes, como funciona, por que existem tipos diferentes. E temos também conteúdos mais leves, que são justamente para viralizar. Então, verdadeiro e falso sobre os principais mitos que nós encontramos nesses grupos anti-vacina. Nós fizemos uma série de artes sobre isso. Nós trabalhamos também com artes sequenciadas, então são vários gráficos que são feitos de forma sequencial para tratar de um tema um pouco mais complexo, mas ainda assim de uma maneira bem simplificada. Essa iniciativa foi bem interessante. Nós utilizamos um jogo, que é o Plague Inc., que é um jogo no qual o usuário pode produzir uma doença e infectar o mundo. Nós utilizamos essa narrativa justamente para explicar temas relacionados à pandemia da Covid-19 e também a importância das vacinas nesse cenário de pandemia. Foi uma iniciativa muito bem realizada e trouxe também a possibilidade de conversar com um público muito difícil, que são os jovens. Então, essa plataforma de game acabou auxiliando a atingir um público bem diferente daqueles que nós temos normalmente na academia. E dentro daquela vertente de combater também o conteúdo de desinformação, então nós começamos a monitorar os principais grupos anti-vacina no Brasil, que são 2 grandes grupos, grandes no sentido que são os mais articulados, e com isso nós conseguimos descobrir, então, como eles funcionam, de onde eles importam esse conteúdo, quais são os temas mais falseados, e justamente com essas análises nós conseguimos produzir conteúdos mais adequados para lidar com esse tipo de problema. Bom, finalizando, os números que nós temos, então, nesse período de 1 ano, com o conteúdo que nós trazemos nas plataformas digitais, nós conseguimos atingir já mais de 700 mil pessoas, gerando mais de 1 milhão de visualização desse conteúdo baseado em evidências científicas. E, junto com o projeto, nós conseguimos também fazer um advocacy em prol da vacina. Então, nós tivemos a cobertura de grandes veículos nacionais e internacionais sobre o projeto, e com isso tivemos a possibilidade de reforçar sempre essa importância da vacina, a importância dela em nível individual, mas também enquanto política pública de saúde, e sempre que possível nós continuamos combatendo e tentando evitar o crescimento desses grupos anti-vacina, que infelizmente se aproveitaram da pandemia para crescer e para gerar mais desinformação nesse período. Eu encerro aqui minha apresentação, e também faltou um slide que eu gostaria de ter colocado, mas que eu vou falar sobre, que nós tivemos a felicidade também de, no mês passado, ter um dos nossos membros indicado para um projeto da ONU, que é o projeto Hallow, que justamente tem como finalidade fazer os pesquisadores falarem sobre a importância das vacinas nas novas mídias. E esse projeto é voltado para o TikTok. Então, acho que essa abertura da ONU para o integrante fundador do projeto, que é o Wassim Sied, mostra que a missão está sendo bem cumprida, que estamos no caminho certo. Os desafios são enormes e seguimos abertos para parcerias, então aproveitamos o espaço para convidar todos, seja em nível individual ou institucional, que tenham interesse no tema, por favor, entrem em contato, será um prazer recebê-los e aumentar a nossa abrangência. Muito obrigado. Obrigado, João. Realmente o tema é realmente muito importante, a pesquisa e essa forma de trazer a informação dessas pesquisas, essas plataformas, então, realmente é muito interessante. Eu acho um grande tópico. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu que agradeço. Agora a gente vai ter o José Antônio, né, da UFRJ, falando sobre software livres e gratuitos, tecnologias educacionais, no apoio às aulas remotas na Poli da UFRJ, né, lembrando que, mais uma vez, né, que as perguntas podem ser feitas no comentário, e depois a gente vai abrir o espaço para essas perguntas no final.
A gente vai passar essas perguntas ao final, ok? Bom dia de novo, José. Pode ir, agora é com você. Bom dia, pessoal, tudo bom? Inicialmente, eu queria parabenizar a organização do Sintai pelo evento e também pela iniciativa. Eu acho que está muito legal, tenho a oportunidade de assistir algumas palestras, né? Eu vou apresentar esse trabalho sobre softwares gratuitos e softwares livres como tecnologias educacionais no apoio às aulas remotas. Ele foi escrito por mim, também por Romulo Magnus. Nós trabalhamos no setor de tecnologia da informação da Escola Politécnica, aqui na FRJ. Tá? Eu vou compartilhar a tela, só um instantinho, por favor. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho dos softwares livres e gratuitos com tecnologias educacionais no apoio às aulas remotas na Poli-FRJ. Tá? Inicialmente, uma introdução, né, esse trabalho foi desenvolvido na Escola Politécnica, que conta com 14 cursos de graduação em engenharia, as aulas são na modalidade presencial. Com a ocorrência do Covid, né, da pandemia, o risco de contágio por aglomeração é grande, então as aulas presenciais precisaram ser suspensas. Então, estratégias precisaram ser pensadas a fim de dar continuidade à formação dos alunos. E as aulas remotas, elas surgiam como uma alternativa para dar continuidade a esses estudos, né? As aulas remotas, com o apoio da internet, elas possibilitaram a interação entre professores e alunos que estão fisicamente distantes. Mas não bastava só colocar a aula remota como uma alternativa, né? É preciso preparar também os alunos, preparar os professores para esse novo cenário. Digitais de apoio tecnológico, tanto pela instituição, né, pela FRJ, quanto pela escola, a fim de suprirem os acessos dos alunos à tecnologia, né, para que eles pudessem participar dessas aulas. E, em paralelo, é preciso também apoiar os professores no uso dessas tecnologias nesses novos contextos, né, nesses contextos educacionais remotos. Então, o objetivo desse trabalho, ele busca apoiar os professores no desenvolvimento de aulas remotas, né, e ele se desenvolve com pesquisas sobre tecnologias educacionais, com a apresentação dessas tecnologias aos professores e com apoio ao uso dessas tecnologias. Bom, inicialmente, o cenário educacional tem como principais elementos, né, o professor, que é quem ensina ou quem orienta, o aluno, que é quem aprende ou quem contribui para esse aprendizado também, os conteúdos, né, que são os conhecimentos que eles devem ser aprendidos, e abordagens pedagógicas que podem... abordagens pedagógicas que mostram como esse conhecimento vai até o aluno, ou através da transmissão do conhecimento, ou através da construção desse conhecimento. Né? A transmissão, né, a reprodução de um conhecimento que é passado ao aluno, e a construção através de experiências, de vivências que o aluno pode participar a fim de construir os conhecimentos. Então, como juntar esses elementos nas aulas remotas, né? Então, aí surge a questão do papel da tecnologia educacional, né? A tecnologia educacional, são tecnologias que apoiam estratégias educacionais, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Seus recursos de informação, comunicação e interação, eles são capazes de apoiar positivamente a construção de aulas remotas. E possuem recursos capazes de aproximar os professores, os alunos e conteúdos. Mas é preciso preparar esses professores para escolherem as tecnologias adequadas. Ainda assim, só o fato de você colocar uma tecnologia não significa que você vai ter sucesso na sua estratégia educacional. Né? É preciso que você estabeleça os seus objetivos educacionais que deseja alcançar, conhecer o perfil dos alunos, né, e buscar tecnologias que possam apoiar ações direcionadas tanto a esses alunos quanto a esses objetivos. Existem tecnologias que favorecem a transmissão de conteúdos, que favorecem a construção de conhecimentos, e tecnologias que favorecem ambas as abordagens pedagógicas. Ao mesmo tempo, surgem também os ambientes virtuais de aprendizagem, que são espaços na internet capazes de agregar uma grande quantidade de recursos e tecnologias que podem apoiar essas aulas.
né? Então, que tecnologias e os professores devem adotar? Então, o apoio na escolha das tecnologias educacionais, ele foi realizado, né, várias ações ocorreram na escola, né, e a gente vai destacar algumas que foram realizadas diretamente pelo setor onde eu atuo, o setor de tecnologia da informação. Né? Então, pela escola tiveram iniciativas de disponibilização de equipamentos, acesso à tecnologia, a questão de treinamentos de design instrucional, que é o profissional que auxilia na conversão de conteúdos para o meio digital, né? E a nossa participação foi na questão de pesquisas de tecnologias, na apresentação e no treinamento desses professores, né? No acesso às tecnologias e no apoio ao uso das tecnologias. Então, pesquisa de tecnologias, o que a gente pesquisou? Né? O principal enfoque foi na questão de softwares livres e softwares gratuitos, né, que pudessem apoiar as aulas e o ensino remoto. Apresentação e treinamento, nós apresentamos essas tecnologias e realizamos alguns treinamentos. Então, teve treinamento de módulo básico, teve um treinamento também de recursos para a construção de aulas remotas. Né? Posteriormente, a gente criou uma lista de softwares e acesso a essas tecnologias, onde os professores poderiam tanto fazer o download quanto experimentar essas tecnologias. Né? E por isso, e por último, o apoio ao uso dessas tecnologias. À medida que os professores foram usando essas tecnologias, eles também contavam com apoio na questão de orientações e dúvidas. Então, alguns produtos que a gente tem, né? A gente tem o Polimudo, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem da PoliPJ, o curso Recursos para a Construção de Aulas Remotas, a lista de softwares de apoio e o curso Moodle Básico. Então, que a gente tem algumas telas aqui embaixo desses produtos. Alguns softwares também que a gente destaca, né? Primeiro, o Moodle, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Ele possui recursos para gestão de cursos e de alunos, o que é uma característica interessante. Possui também um conjunto de recursos que permitem disponibilizar as aulas remotas com apresentações, atividades, debate, lições, né, exercícios online e uma grande quantidade de recursos. Destaco também o OBS Studio, ele é um software livre que permite a criação de vídeos, então você pode facilmente criar videoaulas apresentando os PowerPoints, apresentando as aulas, né? Ele permite também gravar o áudio, permite gravar a câmera, então você pode tanto mostrar a sua apresentação e mostrar também o professor fazendo as suas explicações. Ao mesmo tempo, esse software OBS Studio também permite a realização de transmissões ao vivo, né? Vídeo streaming. Né? Outro que eu destaco, o OpenShot, é um software editor de vídeos, né? Você pode juntar vídeos, excluir trechos, colocar a marca d'água, então você pode colocar uma série de recursos. Existe também o Handbrake, que é um software compactador de vídeo, então ele diminui aquele vídeo que é bastante grande, né, em bytes, né, por um tamanho menor, com uma perda de qualidade mínima. Né? O GIMP é um software editor de imagens matriciais e de fotos. Alguns softwares também de inclusão, como o DodgeVox, né, um software que permite deficientes visuais poderem estar interagindo com o computador. O Velibras também é um software tradutor, né, ele traduz automaticamente do português para Libras. Tem um software de videoconferência também, que é o Big Blue. Então, a gente tem, esses são apenas alguns, a gente tem uma grande quantidade de softwares na internet que podem apoiar as aulas remotas. E, por último, né, o que eu coloco é que a gente pode nutrir os professores com informações e algumas tecnologias educacionais gratuitas. Né? Mas, embora o objetivo... a gente nutriu os professores com essas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, e aí é um estudo futuro, é preciso avaliar o uso dessas tecnologias e ver o que deu certo, o que a gente pode melhorar, o que estão achando, quais são as coisas que contribuíram para boas estratégias. Eu termino minha apresentação. Okay? Gabriel, seu microfone está desligado.
Eu não estou te escutando. Acho que ele fez sozinho. Realmente, né, uma coisa muito interessante essa questão das ferramentas, né? Porque, inclusive, é uma mudança de paradigma, como você mesmo falou, né? Você muda completamente a forma de fazer até o conteúdo, a aula. Todo mundo tem que se adequar, né? Realmente é muito interessante esse tópico. E muito, muito interessante a sua experiência, né? A experiência da Poli. Obrigado. Eu agradeço, obrigado. Então, agora a gente vai ter a Juliana, né? Que também é da UFRJ, que vai falar sobre... Sim, sim. Agora sim. Tá, eu vou ter que botar o outro perfil para compartilhar na tela o PowerPoint. Ok. Então, ela vai falar sobre o serviço da web do sistema de pessoal da UFRJ para recuperar dados de servidores. Vai, Juliana, agora é contigo. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana Carpes Imperial. Nós somos da DevTIC, que é a Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas da STIC, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação do UFRJ. O nosso trabalho vai ser sobre um serviço da web, o Web Service, do atual sistema de pessoal do UFRJ, que é o Ciro, para recuperar dados de servidores. Eu, Juliana, fui a desenvolvedora e o Hércules foi responsável por criar uma visão na base do Ciro para recuperar esses dados, além de ter dado as credenciais de acesso e ajudado na configuração do servidor, onde o serviço da web foi implantado. O roteiro da apresentação vai ser o seguinte. Primeiro eu vou introduzir, dando a motivação do porquê criar esse serviço da web. Vou explicar o funcionamento dele. Vou mostrar as tecnologias usadas no seu desenvolvimento e implantação. Vou dar alguns detalhes da implementação. Vou falar da segurança para impedir que dados dos servidores sejam vazados. Vou mostrar alguns sistemas que usam o serviço da web. E, por fim, vou concluir e falar de como vai ser o futuro dele com a implantação por completo do SIS Pessoal, o novo serviço, novo sistema de pessoal da UFRJ. Introdução. Qual foi a motivação de criar esse serviço da web? Muitos sistemas da UFRJ que precisam ser acessados ou são destinados aos próprios servidores, são docentes e técnicos administrativos, precisam de dados pessoais e funcionários que já estão cadastrados no Ciro. Então, sempre tem um problema, ainda há nos sistemas antigos, de o usuário ter que estar sempre entrando as mesmas informações. Isso causa armazenamento redundante, causando perda de espaços, inconsistências entre os dados em cada um desses sistemas e perda de tempo, ter que estar sempre entrando na mesma informação. Qual foi a solução adotada? Criar um serviço da web para buscar esses dados da base do Ciro. Como funciona? Nos sistemas que usam esse serviço da web, o usuário entra um CPF, um CIAP e partes do nome. Aí, o que acontece? Esse sistema cliente passa para o sistema que tem um serviço da web, e o serviço da web faz a consulta no banco de dados do Ciro e retorna os dados, caso servidores sejam encontrados. E o sistema cliente usa esses dados para preencher automaticamente os campos necessários. Então, você, por exemplo, passou um CIAP e pegou os dados do servidor, vai preencher nome, e-mail, CPF, sem ter que ficar digitando aquilo tudo de novo. Uma outra utilidade pode ser para fazer busca de servidores quando mais de um servidor for encontrado, como é no caso das buscas por CPF ou partes do nome. Falar das tecnologias usadas. O sistema foi desenvolvido usando linguagem PHP 5.6 e o framework Laravel 5.2, e implantado num servidor CentOS.
eram tecnologias modernas quando foi implantado em 2016. Esse serviço da web não usa Docker nem integração contínua, porque na época não era usado pela TIC. Dá alguns detalhes de implementação. Na parte do Laravel, ele apenas usa os modelos ou models para formular a classe de um funcionário e os controladores, que são controllers, para executar a busca de dados. Não necessita de telas nem de banco de dados, porque o sistema apenas repassa dados para um outro sistema cliente e também não armazena nada dentro dele. Os recursos ou métodos do serviço da web só retornam dados de uma visão da base do Ciro. E esses métodos, que podem ser em JSON ou XML, apenas repassam dados para a aplicação cliente. Ele não lida com os dados diretamente. E se uma coluna for adicionada ou retirada dessa visão da base do Ciro, o serviço passará a retornar mais ou menos colunas. Não vai ser necessário alterar o código do serviço da web. Esse adicionar é muito importante, porque às vezes uma aplicação cliente precisa de mais um dado de um servidor que não está disponível. Aí isso é solicitado à equipe de banco de dados, que no caso é o Hércules que faz isso, e você pode, a partir de então, usar essa coluna. O que acontece quando você altera a visão do Ciro é que a aplicação cliente é que terá que ser alterada para pegar mais ou deixar de pegar dados caso algum deles seja retirado da visão. O serviço da web tem 6 recursos ou métodos no total. São 3 pares que retornam os dados em XML ou JSON. E cada par faz a busca por CPF, SIAP, CPF ou parte do nome. A busca por SIAP retorna um só servidor, porque cada servidor só tem... Cada SIAP corresponde apenas a um servidor. CPF pode retornar 2 servidores, porque um servidor pode ter 2 matrículas na UFRJ. E por parte de nome, pode buscar vários servidores. Só tem que tomar cuidado com essa que faz a busca por parte de nome, porque pode ficar lento se o número de servidores encontrado por alto. Se alguém passar João, por exemplo, vai encontrar muita gente. O serviço da web tem uma documentação extensa no Git, que é o repositório de código da UFRJ, tanto para usar localmente na máquina para incrementá-lo, ou como para usar o serviço implantado para um sistema mesmo que vai entrar em produção. E o serviço da web tem exemplos em PHP e Java, que são linguagens oficiais da DevTools. Aqui são os métodos. Você entra o endereço do serviço da web, por exemplo, JSON SIAP, o número do SIAP do funcionário que você quer encontrar. Aqui um exemplo de código usado no sistema que será o novo PIBIAC. Você tem o endereço do serviço da web, JSON CPF, para buscar por CPF, o CPF do funcionário que se logou no sistema. E daí você vai procurar para ver se ele tem o nível de classificação DOE, aí ele vai receber o perfil automaticamente de técnico, que é para ele poder... para haver permissão para ele submeter projetos. Falar da segurança, para impedir que dados sejam vazados. Apenas os sistemas implantados em redes pré-determinadas da UFRJ podem acessar o serviço. Além de sistemas da DevTools, há um sistema da COP que também usa, cuja rede foi explicitamente autorizada para usar o serviço. Para desenvolvimento local ou testes, pode-se usar uma VPN, cujo acesso é restrito a desenvolvedores da UFRJ explicitamente autorizados. Então, mesmo que se acesse uma rede de dados interna da UFRJ, por exemplo, usar o Wi-Fi da UFRJ, não haverá permissão para usar o serviço. Com isso, dados sensíveis de servidores, como endereço, CPF, correm menos riscos de serem vazados. Se eu tentar acessar aqui da minha casa, por exemplo, eu tenho que acessar o endereço raiz, onde está implantado. Mas mesmo que eu tente acessar um método passando parâmetro, eu não vou conseguir, vai dar um erro de forbidden, que é proibido. Alguns sistemas da DevTools que usam serviço,
O SIS-UFRJ, que são os sistemas integrados do UFRJ, administrativo, que tem a parte de patrimônio, pagamento de bolsista. O SGCE, que é o Sistema de Gestão de Cursos e Eventos, que é o sistema usado para se inscrever em cursos da PR4 ou da PR5. O curso de Línguas Abertas à Comunidade e o novo CUIBIAC, que é o exemplo que eu dei acima, como eu expliquei, é para verificar se um técnico administrativo é nível D ou E para permitir acesso automático ao sistema e submeter projetos. Qual das conclusões? Facilitou bastante o desenvolvimento e também facilitou e agilizou o uso do sistema pelos funcionários. Com o sucesso dele, levou à criação de outro serviço da web, dessa vez para o SIGA, para pegar dados dos alunos. O endereço onde está implantado é esse daqui, que vai ser usado internamente nos sistemas clientes. E com a implementação do SIS pessoal por completo e descontinuação do Ciro, esse serviço também vai ser descontinuado, porque o SIS pessoal vai vir com um serviço da web integrado. Alguma dúvida? Aqui estão os nossos contatos e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Juliana. Eu não posso nem comentar muito, porque metade dos projetos citados aí eu tenho envolvimento, né? Eu também sou da TIC, e o Ciro, inclusive, e o CIS Pessoal. Mas realmente é uma coisa muito interessante a integração, né? Facilita, e como ela já apresentou, isso aí realmente é muito mais dinâmico, seguro até, né? Devido às nossas das tecnologias e as medidas que foram implementadas, né? E evita retrabalho para diversas outras partes da universidade. Realmente é uma coisa muito legal. Então, obrigado, Juliana. Obrigado mais uma vez. Agora a gente vai à última apresentação de hoje. É a Patrícia, aqui também da UFRJ, com o trabalho Acontece no IFIX, uma experiência de divulgação científica e comunicação pedagógica na universidade. Bom dia de novo, Patrícia. Agora é com você. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de apresentar no Sintai. Eu estou na UFRJ há quase 12 anos e é a primeira vez que eu participo do Sintai como comunicadora, né, apresentando um trabalho. Então, deixa eu só tentar compartilhar aqui o slide. Vocês estão vendo? Gabriel, tá ok? Tá. Tá ok. Então tá. Bom, de novo, agradecendo a oportunidade, eu estou adorando as apresentações, aprendendo muito com os colegas da UFRJ e com os colegas de outras instituições públicas de ensino. Está sendo muito, muito satisfatório mesmo. Bom, meu nome é Patrícia Silva, como o Gabriel acabou de apresentar, eu sou pedagoga, lotada no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu sou doutora em Educação, né, pela Universidade Federal Fluminense. Eu estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Acontece no IFIX, uma experiência de divulgação científica e comunicação pedagógica na universidade. Aqui está o meu contato, né, patriciasilva@ifix.frj, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, vamos lá. Bom, eu quero começar falando de como é que surgiu o Acontece no IFIX. O Acontece no IFIX é uma iniciativa da direção do gabinete de IFIX, que é tocado por mim. Essa iniciativa é desenvolvida por mim como pedagoga, é um braço do meu trabalho como pedagoga na instituição, e ele nasceu em março de 2019, no meio dos ataques governamentais às universidades públicas.
Na época, o então ministro da Educação, o Weintraub, falou que acontecia balbúrdia e pessoas nuas na universidade. E aquela fala me incomodou bastante, sobretudo que ele nomeou algumas universidades. Antes de fazer um ataque generalizado a todas as universidades públicas, ele nomeou 3, a UF, a UFBA e a UNB. A minha alma mater é a UF, então, assim, além de ficar revoltada, eu fiquei magoada, né, de ver a minha alma mater tão sendo achincalhada publicamente de forma injusta, né? E esses adjetivos proferidos pelo então ministro serviram como uma justificativa para um contingenciamento não planejado do orçamento daquelas universidades. Em março do ano passado, essas universidades que eu citei tiveram um corte orçamentário de 30%, e o ministro utilizou uma justificativa política para fazer esse condicionamento, né, dizendo que acontece nas universidades é balbúrdia, uso de drogas e pessoas nuas. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu trabalho na UFRJ há 12 anos, eu nunca vi uma pessoa pelada, não vejo nada disso. Então, eu queria mostrar o que realmente acontece no IFIX, na UFRJ, na universidade. Aí foi quando eu criei o perfil no Instagram chamado Acontece no IFIX, né? Eu queria mostrar o que acontece lá. O que acontece lá é um monte de gente, um monte de alunos, de professor, de técnico, desenvolvendo atividades acadêmicas, produzindo cientificamente, com muita dificuldade, com um orçamento muito baixo e com muito empenho. Também vejo o que acontece lá, alunos com uma carência socioeconômica bem alta, um nível alto de carência socioeconômica, que batalham muito para se manterem na universidade. Então, é isso que acontece, é isso que eu queria mostrar, né? Quando eu comecei a desenvolver essa iniciativa na rede social. E também foi, especialmente, a ideia de mostrar o que acontece, todos os ataques às universidades públicas federais teve uma especial atenção às áreas de filosofia e ciências sociais, que elas foram realmente muito mais abatidas do que as outras áreas, e que é justamente as áreas que pertencem ao escopo acadêmico do IFIX. Bom, aí o Acontece no IFIX, enquanto iniciativa, tem os seguintes objetivos: contemplar em caráter complementar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, as necessidades mais diversas da aprendizagem, né? Realizar nas mídias sociais a divulgação da produção acadêmico-científica desenvolvida pelos membros de sua comunidade interna, docentes, discentes e técnicos. Fortalecer laços com a comunidade externa, em especial com ativistas dos movimentos sociais organizados e especialistas de temáticas pertinentes a áreas de ciências sociais. Esses são os objetivos da nossa iniciativa. Bom, as redes sociais que nós usamos, várias hoje em dia, como vocês devem saber, mas nós usamos 3 principalmente. O Instagram, que aí tem aqui o endereço, Acontece no IFIX, o Facebook, também é o mesmo endereço, e recentemente a gente tem feito atividades no YouTube, ainda está num estágio embrionário, né? O Instagram é o que está mais desenvolvido em termos de processo de trabalho dessa iniciativa. Bom, como o título dessa apresentação informa, né, o Acontece no IFIX é uma iniciativa, uma experiência tanto de comunicação pedagógica como de divulgação científica. Na verdade, quando eu criei, eu pensei também no sentido de comunicação pedagógica. Né, eu sou pedagoga e eu queria criar um espaço que a gente pudesse se comunicar, estabelecer contato mais próximo com o corpo discente da comunidade do IFIX. Essa ideia de comunicação pedagógica, eu me baseei
na obra de Paulo Freire, né, que ele aponta que o ato de educar é um ato de comunicação, e também na obra do sociólogo Louis Porchet, que a coloca que um educador é sempre um comunicador. Toda educação implica uma comunicação, uma troca e uma relação intersubjetiva. Aqui embaixo, gente, não sei se vocês estão conseguindo, dá para ver direitinho, aqui é um post de um exemplo de comunicação pedagógica. Esse apresentando o IFIX foi uma sequência de séries que nós fizemos para apresentar, de fato, o IFIX. Fizemos na época do início do PLE, que foi o período letivo excepcional, com a preocupação de apresentar a nossa unidade para os alunos ingressantes, para os alunos calouros. Então, o que nós fizemos? Nós convidamos as chefias dos principais setores que um aluno de graduação convive durante a sua trajetória acadêmica para apresentar aquele setor, né? Começamos essa sequência de lives com uma apresentação sobre o prédio. O nosso prédio é um prédio tombado, para quem não conhece, ele foi construído no século XVIII, antes de ser IFIX, foi inicialmente construído para ser a Sé do Rio de Janeiro, depois virou a Academia Militar do Rio de Janeiro, depois virou a Escola Politécnica, e até chegar ao IFIX. Então, tem toda uma história por trás. Nós convidamos um historiador para falar sobre isso. Em seguida, convidamos os coordenadores de graduação do curso de Ciências Sociais, de Filosofia, e os coordenadores de programas de pós-graduação. Também convidamos a bibliotecária-chefe para falar. Então, essa sequência de lives, ela não necessariamente teve o objetivo de divulgação científica, mas sim de estabelecer uma comunicação pedagógica, apresentando para o aluno, né, para a comunidade interna, e uma especial atenção para o aluno ingressante, o que é o IFIX e como é o funcionamento. E aqui do lado é um meme que a gente coloca também para chamar a atenção do aluno, capturar, né, sabe que meme comunica, né? Então a gente colocou aqui, atualize seu e-mail no Siga, com uma fotinha da Alcione. Se a Alcione está falando que é para atualizar, gente. Né? Uma das queixas dos coordenadores é que os alunos não atualizam com uma certa frequência os seus e-mails no Siga, e fica impossível a comunicação oficial entre a administração e o corpo docente. Então, a gente fez esse apelo usando a Alcione para todo mundo atualizar o seu e-mail no Siga. Bom, aqui do lado, não expliquei antes, esse aqui é a nossa logo que a gente usa lá nos perfis das redes sociais. Aqui é a escada do IFIX, né? E botou acontece no IFIX, é a escada tombada, que particularmente é uma das coisas do prédio que eu mais acho linda, assim, é fantástica. Tem turistas que vão lá só para tirar foto na escada, então eu gosto muito dessa escada e acabou virando a nossa logo. Bom, acontece no IFIX como espaço de divulgação científica. Bom, como eu disse antes, ele nasceu com a intenção de ser uma comunicação pedagógica, né? E acabou na pandemia, durante a quarentena, extrapolando essa função e virou também um espaço de divulgação científica. Todo mundo teve que se adaptar na quarentena para desenvolver atividades e dar conta das demandas e sobretudo, não deixar o nosso corpo docente ausente de atividades, né? Então, o Acontece acabou estabelecendo rotina de divulgação. A principal forma que nós desenvolvemos essa rotina de divulgação científica foi através de lives, né? Desde o início da quarentena, mais ou menos abril até agora, nós fizemos aproximadamente 80 lives. As lives são temáticas diversas, né, pertinentes às áreas de ciências sociais e filosofia. E todas as lives são organizadas por séries. Nós fizemos séries com os temas específicos. Por exemplo, eu coloquei aqui todas as séries, exemplos, né, de todas as séries que nós fizemos até o momento. Olha, a primeira série foi a minha pesquisa em 40 minutos. O objetivo dessa série foi apresentar
os trabalhos de pesquisa de alunos de pós-graduação do IFIX. Então, a gente botou esse título, Minha Pesquisa 40 Minutos, para ser um desafio para o aluno de pós-graduação, mestrado e doutorado, conseguir falar do que eles estão pesquisando em até 40 minutos, numa linguagem acessível. O Instagram ele é aberto para o mundo todo, então tem pessoas fora da área acadêmica, então a ideia é que esses pós-graduandos conseguissem falar sobre o que eles pesquisam numa linguagem compreensível, numa linguagem acessível para todo mundo. E aí, depois disso, né, teve um bom rendimento, um sucesso, e os alunos de graduação perguntaram, poxa, Patrícia, não tem como fazer essa iniciativa com o pessoal de iniciação científica? Aí a gente criou uma série chamada Iniciação Científica, que os alunos de graduação envolvidos em grupos de pesquisa, laboratórios de pesquisa, núcleo de pesquisa, apresentam também os seus trabalhos de iniciação científica. A série Bate-Papo é uma outra série, né, que já recebe professores, docentes do IFIX e outras unidades da UFRJ, além de ativistas sociais e especialistas de temáticas diversas. Esse cartaz aqui que eu coloquei é um dos exemplos, não sei se está dando para ver direitinho, o título era Dimensão Pedagógica dos Movimentos Sociais. Foi o Dudu de Morro Agudo, que é um grande ativista social, e desenvolve um trabalho fantástico lá no Morro Agudo, em Nova Iguaçu, e a gente gostaria, né, de ouvir, eu acredito que seja uma iniciativa importante a universidade estabelecer laços e fortalecer os laços existentes entre a sociedade civil e a academia. A outra série que nós fizemos mais recentemente é a Política. Essa série foi logo um pouquinho antes do primeiro turno das eleições. O objetivo era esclarecer os principais pontos das principais correntes políticas contemporâneas. E todas as lives foram com o título, né, o que você precisa saber sobre, né, você precisa saber sobre socialismo, que você precisa saber sobre conservadorismo, que você precisa saber sobre libertarianismo. Essa live, para nossa surpresa, foi uma das séries mais bem-sucedidas da iniciativa do Acontece no IFIX, porque muitas pessoas estavam interessadas em entender de uma forma muito didática, muito clara, o que é ser um conservador, o que é ser um libertário, o que é ser um liberal, né? E, então, acabou que nós recebemos um público bem vasto, né? E foi muito, muito bacana. E aqui é um cartaz da série apresentando o IFIX. Esse cartaz é da biblioteca. A Ana Carolina Sade, que é a chefe da biblioteca, apresentou o funcionamento da nossa biblioteca para a comunidade. Todas as lives são mediadas por mim, elas funcionam no sentido de entrevista, bate-papo, né? Nós construímos um roteiro de perguntas, de questões com o convidado do dia, e a gente vai desenvolvendo a partir desse roteiro com um eixo. A audiência também pode fazer perguntas, né, pode ficar à vontade para fazer perguntas, o convidado ele responde sempre com muita boa vontade, muito interesse em participar. Bom, as minhas considerações finais, né, sobre essa iniciativa é que toda essa experiência acumulada, ela permite concluir que a tecnologia, com especial atenção para as redes sociais, ela pode se tornar uma aliada do processo de ensino-aprendizagem contemporâneo, né? Eu acredito que a inserção da universidade, da academia, no ambiente digital, no ambiente de mídias sociais, ela pode contribuir muito mais para o ensino-aprendizagem. Eu até compreendo que ainda existe
uma resistência da universidade em participar desses meios digitais, mas eu também acredito que há pessoas, há profissionais dedicados a romper essa resistência, objetivando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, tanto em caráter complementar, quanto em caráter inicial, de formação continuada ou de formação inicial. Então, é isso, está aberta a perguntas, vou encerrar aqui a minha apresentação. Muito obrigada a todos. Obrigado, Patrícia. É realmente muito importante essas iniciativas, né? E realmente o uso da tecnologia para ajudar nessas coisas. Mais uma vez, é uma experiência muito interessante, né? E é realmente muito legal. Obrigado. Essas foram as apresentações, né? A gente teve, acho que a gente não recebeu nenhuma dúvida até o momento, né? Caso tenham dúvidas, podem falar. O pessoal da parte técnica já disponibilizou o link para registrar a presença e para acessar o QR Code também, devido aos fins de marcação de presença. Foram pautas, a gente teve muitas pautas interessantes, muito pertinentes, né? Mostrou as tecnologias da informação e comunicação em seus vários aspectos, né? Tanto no aspecto mais técnico quanto no aspecto mais na comunicação mesmo, né? No apoio a toda a comunicação né? Comunicar as coisas, realmente muito interessante. Lembrando que a gente vai ter continuação mais tarde, né, do evento, do Sentai, das mesas, né, na parte da tarde. Acho que ninguém mais tem dúvida. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né, da Gislaine, do João Henrique, do José Antônio, da Juliana, da Patrícia, né. Acho que surgiu uma dúvida. Agora, uma dúvida do Eduardo Vidal. E saber com o João Rafael quais são os canais de divulgação do Unidos pela Vacinação. Do União Pro Vacina, desculpa. Quais são os canais de divulgação do União Pro Vacina? Então, Oi. Estou querendo saber quais são os canais de divulgação do União Pro Vacina. Muito bem. A União Pro Vacina, ela tem todas as suas atividades registradas no site do Instituto, que é o www.iea.rp.usp.br. Nós também temos todo o conteúdo digital atualizado sempre na página do Facebook, que é facebook.com/upvacina. Ok. Agora uma pergunta para a Patrícia. Qual seria o panorama para 2021 no Acontece no IFIX? Vai continuar existindo? Patrícia, acho que tá com problema no áudio. Patrícia, acho que seu áudio está mutado.
Desculpa, gente. Estou aqui falando altas coisas com o áudio desligado. Então, a ideia, sim, é continuar para o ano que vem, fazer uma ampliação, inclusive desenvolver séries de lives, né, temáticas. Eu acho que essa estratégia acabou apresentando bons resultados, e para o ano que vem a ideia é continuar assim, né? Vamos ver como que as coisas vão ficar, especialmente em relação à pandemia. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma consideração a fazer? Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos e todas, tanto dos nossos apresentadores, né, dos nossos... Só falar a respeito da atualizar o e-mail que a Patrícia falou. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Alô, estão me ouvindo? Pode falar. Sim, pode falar. Juliana, pode falar. Eu não consigo me ouvir. Dela tá meio... A gente está te ouvindo, pelo menos eu estou ouvindo sem problemas. Bom, vou falar assim mesmo. É sobre... no caso de atualizar o e-mail que a Patrícia falou, né, dos alunos, isso também vale para os servidores. E como a gente usa informações da intranet, a gente sempre coloca, pelo menos nos sistemas que eu e meus colegas estamos fazendo, pedindo assim, atualize seu e-mail na intranet da UFRJ justamente para resolver esse tipo de problema. Isso realmente... Isso que a Juliana falou realmente é muito importante. A atualização dos dados é sempre importante, é uma comunicação muito importante, não só na parte acadêmica, como na parte dos servidores mesmo. A gente tem, às vezes, esse problema, que o e-mail institucional, nos canais formais, eles, às vezes, não estão atualizados, às vezes a gente não tem às vezes, um contato mesmo digital, ainda mais nesse momento de pandemia, né? O contato digital realmente é muito importante, o que a Juliana mencionou. Bom. Importante manter tudo atualizado, gente, fazer esse apelo. Pois a gente acaba fazendo esse apelo, né? Não, acho interessante na questão dos alunos, gente, quando o aluno entra, né, ana123a4, @gmail, mas aí gosta tanto do curso que ela vira sociogata no meio do curso. Aí não tem como, sociogata@gmail.com. E daí a administração não tem como saber que ela atualizou o e-mail. E aí a gente fica com uma situação difícil de encontrar a pessoa. Então, a gente, por favor, atualiza o e-mail. Pois realmente é uma campanha muito importante. É muito importante. Acabo falando, né, porque a gente acabou, como eu falei, eu participo dos projetos de sistemas de pessoal da UFRJ, então realmente para a gente vê no dia a dia essa questão da atualização dos dados funcionais, principalmente dos dados de contato, principalmente. Muitas vezes a gente tem que passar isso adiante, às vezes está tudo desatualizado, aqueles e-mails antiquíssimos, @ig, @idest, nem sei se existem ainda. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado, tá? Todos os presentes, todos os apresentadores. Foram realmente muito interessantes as palestras, todas as apresentações foram muito, muito interessantes, em toda a sua amplitude, né? Todos os seus aspectos de TIC, né? Tecnologias de comunicação, de informação e comunicação. A gente teve exemplos de praticamente todas as variações
desse tema, né? E acho que é gostaria de agradecer, novamente lembrar que a gente mais tarde vai continuar o evento, né, com outras apresentações, mas a gente vai ter mais tarde aí, né, se não me engano, Mineiro à tarde, né, a continuação do evento. Então, não esqueçam de marcar suas presenças, caso queiram, e muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau, gente. Para todos. Obrigada, Gabriel, Giovana, Patrícia, Julie. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.